Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Ney Talk e é um prazer ter você aqui. E olha só, você sabe, já assistiu nos outros episódios, que aqui você não tem superficialidade e sim nós vamos dar profundidade de alto nível aqui para você, para que some na sua vida pessoal, na sua vida profissional e para que some também para você como pessoa. E eu estou com um convidado muito especial aqui hoje, que é o Marçal Siqueira. Eu já vou apresentar ele aqui para você, mas antes, olha só quem que é Marçal Siqueira. Marçal é jornalista e ele traz que a primeira formação dele, que é o jornalismo, né, Marçal, trouxe grandes aprendizados ali para ele, e ele também buscou outros conhecimentos que ele vai falar um pouquinho, além de ser estrategista de pessoas, relacionamento e comunicação, pastor. Achei bem legal isso daqui. Master Coach de Performance e mentor com especialização internacional, que eu vou deixar para a parte de inglês falar com ele. Eu falo que quando é para falar inglês, a minha noiva que fala inglês, porque é ela que manja de inglês aqui. Também participou da UPW, pós-graduado em Marketing, MBA em Gestão Empresarial, GBA, MBA em Coach, além de imersões em Gestão Eficaz de Pessoas, Motivação e Liderança Eficaz. Planejamento Estratégico e Liderança pela Fundação Dom Cabral, analista de perfil pessoal e também pela Intermetrics, CoachCom, isso não é Marçal, e gestão de resultados pela Falcon Consultores. Marido da Nilvete Siqueira, tem ali 2 filhinhos, que é a Ana Carolina e também o Marçal Siqueira Júnior. Marçal, que prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ney, eu que agradeço. Tão bom a gente poder falar, poder contribuir, né? Porque é tão interessante que, às vezes, a gente pensa que o que a gente fala é comum. E eu tenho essa sensação, às vezes, que o que eu falo é tão comum que parece que não é importante. Mas, às vezes, você encontra uma pessoa que fala assim, poxa vida, eu vi aquilo que você falou e fez sentido. Então, para mim, assim, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto. Eu tenho acompanhado o projeto Ney Talk há um tempo e de perto, né? A gente está muito perto aqui, né? Do ponto de vista geográfico e parabéns por abrir espaços para que pessoas possam contribuir com as outras num acesso tão, eu diria que importante para quem de maneira objetiva vai poder assistir, vai poder aprender, vai poder curtir muito. Marçal, que legal. E quando a gente surgiu esse convite, essa ideia de a gente conversar, eu fiquei muito feliz. Às vezes, né, o Marçal, para você poder entender, ele tem uma sala aqui, né, a empresa, o escritório dele, fica bem anexo aqui ao estúdio. Ele é uma pessoa de muita referência. E quando eu olho para o Claudinei lá de trás do passado, se eu falasse para o Claudinei lá de trás do passado que um dia ele ia sentar na frente de empresários que de alguma maneira ele se inspira, de alguma maneira ele olha ali e fala, cara, que legal, ele não acreditaria. Então, antes de qualquer coisa, para mim é uma honra estar aqui na frente de você, eu sempre vi falar muito bem de você, o Valério fala muito bem de você. Eu queria externalizar essa felicidade aqui no meu coração de poder estar aqui. Bater esse bate-papo com você, eu fico assim, muito feliz, né, porque a gente luta para ser alguém de referência o tempo todo, né? E não é uma referência apenas financeira, é uma referência de caráter, né? E quando você passa por batalhas na vida e você pensa assim, eu acho que eu perdi um pouco da minha reputação, eu perdi um pouco da minha imagem e tal. E de um tempo para cá, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas como você e outras pessoas que têm passado pela minha vida e que, diante de cenários que eu não pude ser perfeito, eu não perdi a minha capacidade de ser reconhecido como alguém de caráter, como um pai, como um esposo, como filho, como um empreendedor, como um estudioso do que faço. E isso me anima e me faz sempre pensar assim, cara, você está no seu propósito, continue, independentemente das dificuldades que você enfrentar, você não pode desistir no meio de uma trajetória. Eu comento sempre com as pessoas que quem desiste não entra para a história, quem desiste fica esquecido, quem desiste não faz parte de uma construção que apoia o outro. Então, na minha vida, desde que eu me conheço por gente e pela estrutura da minha família, eu nunca desisti. Nunca foi opção de existência. Assim, alguns momentos a gente tem medo, né? Mas assim, eu fico pensando, o que meu filho pensaria, o que minha filha pensaria se eu desistisse? O que meus pais pensariam se eu desistisse? E acima de tudo, o que Deus pensaria quando eu imagino que Ele me deu inúmeros talentos se eu desistisse tendo os talentos na mão? E os talentos que nós temos, eles são úteis para o outro.
e muitas vezes você fala, não, mas o meu talento é pequeno. É pequeno para quem? Talvez seja pequeno porque o teu nível de exigência é alto, mas ele é fundamental para uma outra pessoa. Eu digo a muitas pessoas, Ney, o seu bom já interessa. Para muitos que não têm o seu bom. O problema é que muitos de nós queremos estar perfeitos para ajudar alguém. E o seu bom já ajuda muitas pessoas. Veja o projeto que você conduz. De repente você fala, eu queria um podcast que tivesse mais câmeras, que eu tivesse participação externa, que fosse ao vivo com 3, 4, 5, 10 mil pessoas. Ok, mas se não é assim, você não vai fazer, o seu bom já chega em algum lugar. E o seu bom vai sendo propagado com a persistência e com a forma com que você conduz a vida. Então eu fico muito feliz de poder ser referência, de poder ser uma inspiração e poder ser útil na vida das pessoas. Faz parte da minha missão. E você tem sido, né? Porque aqui uma das especializações sua, e tem a sua empresa também, que é Academy, né? Cápsula Academy. Academy. Você é treinador de pessoas. E Marcelo, e como começou essa jornada sua? Queria entender um pouquinho de onde que veio isso, porque você foi jornalista primeiro, começou, então, nessa parte de comunicação, e aí você veio se moldando, como se fosse ali um camaleão, se adaptando, né? E quando eu vejo uma pessoa assim, que tem bastante especializações, eu não consigo desassociar ela de uma pessoa bastante resiliente, adaptável, que está sempre em busca de aprender. Poderia compartilhar um pouquinho essa jornada de início sua, tanto profissional, quais são suas viradas de chave que você teve? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e não fui empurrado para o trabalho pelo meu pai e pela minha mãe. Eles nunca me obrigaram a sair trabalhar. Mas eu queria ter uma experiência de mercado. E eu peguei uma bicicleta um dia e, época ainda que a Avenida São Paulo em Maringá, ela tinha um pontilhão. Você não passava direto na São Paulo. Por cima passava o trem e nós passávamos por baixo do trem. Hoje é o inverso. E eu vim procurar emprego e parei numa sapataria e me deram emprego numa sapataria. Eu comecei, daí fui para uma farmácia, depois fui trabalhar numa empresa de terraplenagem, depois fui trabalhar numa empresa de peças, tudo isso ainda antes dos 18 anos. E quando eu começo a ganhar a maturidade assim, dos 18 anos, aquela maturidade de quem quer fazer alguma coisa, eu me lembro que eu era extremamente tímido, eu não era de falar, eu não conversava, eu tinha muita vergonha e não tinha faculdade na época que eu pudesse pagar, eu não estava na pública e comecei a trabalhar em TV, como editor de imagens e comecei a gostar da área de reportagem e tal, só que tinha que ter faculdade. Eu não tinha condição de pagar a faculdade porque a faculdade pública era em Londrina e eu morando em Maringá, eu comecei a trabalhar em veículos que não exigiam a faculdade. E o jornalismo foi me trazendo essa capacidade de me comunicar um pouco melhor. Só que para que eu fizesse faculdade, mesmo na paga, eu tinha que terminar o terceirão. E eu não tinha terminado. Eu terminei minha faculdade, Ney, com 31 anos de idade, com um filho já, com mais de 5 anos de idade, já casado. Eu sou aluno do EJA, da Escola de Jovens e Adultos. As pessoas olham e falam assim, pô, você teve sucesso, né? Só que eu fiz o que muitos teriam vergonha de dizer que fizeram. Eu fui aluno da Escola de Jovens e Adultos, que para quem é mais antigo, eles chamavam de Mobral. É o atrasado que vai estudar no meio de pessoas mais jovens para não ficar sem estudo. Ô Marcelo, posso fazer um adendo? Você falou disso, eu me lembrei. Eu também fiz o EJA. Fez também? Eu também fiz. E ali, no caso meu, tive que começar a trabalhar cedo ali também. Perdi o meu pai cedo, tinha só a minha mãe ali. E conciliar a escola com o trabalho... Muito difícil. Foi muito desafiador, assim. E eu fiz o EJA obrigado, tá? Porque não queria fazer, não. Mas eu sabia que sem a faculdade, na situação que eu tava, já ia ser difícil, sem um terceiro ia ser pior ainda. Então vou terminar aqui primeiro. Aí você falou, me lembrei disso agora. Foi assim, e um dia alguém me falou, cara, você precisa contar isso, né? Você precisa falar, porque, como você mesmo disse, né? Eu tô ali na minha sala, né? Bem perto aqui do podcast, e as pessoas às vezes chegam e falam que eu sou um cara muito sério, muito na minha e tal, né? Como se eu fosse alguém que fosse inacessível, né? Eu sou muito mais tímido do que inacessível. Eu amo conversar com as pessoas, tomar café, aprender, ensinar. E às vezes eu peço assim, o que você me falou eu posso anotar, porque eu não tinha essa ideia que você trouxe aí, né? Então aí um dia um amigo meu falou, cara, você precisa falar que você foi aluno do EJA, porque as pessoas acham que você já nasceu estudando na faculdade e dando certo em tudo. Aí eu falei, pô, que legal, cara, eu não tinha essa visão. E hoje eu falo muitas vezes em palestras, em treinamentos, que a pessoa fala, é difícil. Eu falo, deixa eu te dizer uma coisa, eu fui aluno do EJA. Eu paguei a minha faculdade com 4 anos de FIES pós-faculdade.
Então, minha faculdade ficou 8 anos dentro do meu orçamento. Eu precisei de fiador, porque para fazer FIES tinha que ter fiador. Eu paguei 4 anos depois ainda, quase que o mesmo valor que eu pagava durante os 4 anos. Então, a vida não foi simples. E eu não estou reclamando, não. Eu estou dizendo que, para você que está nos vendo, entender que a vida é construída em meio à dor. Eu tenho usado uma frase e muito: a vida não para você sofrer. A vida segue. Se você parar para sofrer, você vai ficar para trás. Quem fica para trás, repito, não entra para a história. A história só é construída por quem não para no meio do caminho. E quem entende que o sofrimento é uma necessidade de aprendizado. E eu tenho aprendido isso. Aprendi no tempo de formação de jornalismo, aprendi no tempo de casado, aprendi no tempo de pai, de executivo, de treinador, enfim, de pastor. Uhum. O tempo todo você tem uma dor para resolver, Ney. O tempo todo eu tenho dor para resolver. Se não minha, de alguém. Mas eu sempre estou resolvendo dor. Tem uma colega minha de São Paulo, a da Rios, e ela é mentora, né? E ela fala pros mentorados dela que a dor, ela é inevitável, né? A gente não tem como evitar passar pela dor. Mas o sofrimento, muitas vezes, ela é estratégico. Tem pessoas que ficam grudadas no sofrimento, em vez de resolver, ela não entende que, muitas vezes, ela tá paralisada porque ela tá tendo um ganho secundário naquilo dali. E ela fica presa naquilo dali. O que você falou é muito importante. O sofrimento tem como ser resolvido desde que você se movimente, né? E a vida, ela é movimento, né, Marçal? E o que te motivou, assim? Porque você começou a trabalhar com 13 anos, na minha época eu comecei a trabalhar cedo também. Eu comecei a trabalhar porque eu queria chupar sorvete. Uhum. Minha mãe não me dava sorvete, foi vender sorvete para ganhar a comissão e chupar sorvete. Uhum. E o que te motivou? Qual era o motivo de uma cabeça de 13 anos? Porque hoje nós encontramos adolescentes, jovens que não têm essa mentalidade hoje, né? Nem para fazer um jovem aprendiz. Sim. E você com 13 anos foi pro mercado. O que te motivava lá atrás, lá, indo um pouquinho, voltando um pouquinho, né? Antes de entrar a parte de jornalismo ali, que era a mentalidade? Eu vi a minha mãe, assim, o meu pai, ele trabalhou no antigo frigorífico Central aqui em Maringá, e minha mãe, ela era doméstica. E o que eu via era, assim, a dificuldade do meu pai manter a estrutura, né, porque ele viajava e ficava fora, e nem sempre, né, o dinheiro do dia a dia estava na mão. E eu via minha mãe sair muito para casas de família trabalhar, e ela levava eu e meu irmão, mas meu irmão do meio, né? Uhum. Porque minha irmã não tinha nascido ainda. Então, ela levava a gente, nós íamos na casa de famílias muito bem abastadas, e ela dizia assim: filho, não peça nada. Se você ver alguma coisa que você tenha vontade de comer, você fala que a mãe vai trabalhar mais e vai comprar. Isso. Então, acho que essa mentalidade da minha mãe de trabalhar para conquistar, de que é possível, nós não temos condição financeira elevada, mas nós temos condição de trabalhar e saúde para isso, acho que ela colocou isso no meu coração, né? Eu vendo minha mãe trabalhar como doméstica, meu pai viajando com um caminhão de boiadeiro, buscando boi no Mato Grosso para ser abatido aqui no Central, depois motorista de ônibus, dos funcionários do frigorífico trabalhando de madrugada. Então eu vi todos da minha casa trabalharem muito, né? Minha mãe sempre foi uma workaholic, minha mãe trabalha até hoje. Meu pai está aposentado, doente, mas a minha mãe, meu irmão, ela não para. Minha mãe é zeladora de escola, ela tem as chaves de tudo, ela abre a escola, ela fecha a escola, e não é mais função dela. E eu creio que essa característica do trabalho foi impregnada pela minha mãe em mim, assim, de maneira, não por obrigação, eu vendo. Eu falei, eu posso, de repente, não pedir as coisas, mas eu posso conquistar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar bem cedo. Entendi, que interessante, né? Porque eu tentando imaginar a cabeça de uma criança de 13 anos, uma criança praticamente, sim, né? Sim. 13 anos, olhando para os pais trabalhar tanto, chega um ponto também que ela vai pensar assim, né? Se eu pedir para minha mãe, minha mãe já tá trabalhando pra caramba ali, vai se ralar mais ainda. E aí entra a parte de autonomia, né? Então eu vou ter o meu também. Uhum. Eu tenho uma ferramenta que eu uso bastante, chama-se âncora de carreira. Uhum. Quando eu fiz o meu âncora de carreira, e não tem muito tempo, apareceu no meu âncora de carreira 3 características que eu tenho: autonomia e independência, trabalho por uma causa e competência técnica. Quando eu li autonomia e independência, eu ainda trabalhava eu não era empregado mais, mas eu era um PJ que prestava serviço quase com horário marcado. Entendi. Então eu era um CLT. PJ/CLT. Isso. Tava só em uma outra roupa ali, o CLT. Aí, autonomia e independência. Eu falei, não, mas aqui eu sou mandado. Trabalho por uma causa. Eu falei, eu não estou cumprindo a minha causa completa aqui. Uhum. E competência técnica, eu já tinha muita experiência em treinamento. Até porque eu fui gerente de RH de
4 companhias em Maringá. E companhias grandes. Eu falei, a causa está diminuta, ela está só num lugar. A autonomia é 0. Independência, pior ainda. E eu tenho competência para isso. Nessa hora, eu virei a chave. Falei, não, eu preciso atender o maior número de pessoas. Eu preciso ter liberdade de agenda para produzir, para escrever livro, para dar treinamento, para fazer com que a vida aconteça e não mais atrás de uma mesa executiva. Perfeito. O que é bom, né? Uma mesa executiva não é ruim, tá? É bom pra caramba. Cara, bom pra caramba. Eu termino minha carreira executiva ganhando R$22 mil por mês há basicamente 8 anos atrás. Não tinha crise. Dia 4, a empresa depositava R$22 mil na minha conta bancária. Aí você fala assim, eu vou parar para seguir uma causa, para ser autônomo, independente, porque eu vou colocar minha competência técnica para rodar em função de outras pessoas. Algumas pessoas disseram que eu era louco, e eu disse, não, eu tenho fé. Algumas pessoas disseram assim, você não está preparado? Eu dizia, não, eu sou ousado. Algumas pessoas disseram, é difícil? Eu dizia, eu sou empreendedor. E aí eu comecei a viver de uma maneira diferente. E tive altos e baixos financeiros nisso, mas o que minha esposa diz, eu tomo muito como base. Ela diz assim, amor, nunca nos faltou nada. Deus nunca nos deixou faltar nada. Então, a gente está no projeto certo. Se tivesse projeto errado, as dificuldades seriam infinitamente maiores e você abandonaria o projeto. Eu não abandono. Eu sigo. Eu persisto. E aí você teve que tomar uma decisão, né? E essa decisão hoje eu percebo assim que é o que trava a grande maioria das pessoas para mudarem de vida. De maneira prática, na hora de tomar a decisão de deixar o salário, e aí eu vou dizer para as pessoas, não façam loucura. O que eu digo às pessoas de maneira objetiva, vai fazer uma transição de carreira. Ponto número 1. No mínimo, 6 meses da sua despesa fixa, garantida, guardada. Melhor dos mundos, 12 meses. Que se tudo der errado, você tem 12 meses para reorganizar a sua vida. Se você é ousado, empreendedorzaço, 6 meses é suficiente. Mas se você é um pouco mais conservador, tente pelo menos 12 meses da sua despesa fixa. Ah, mas como? Que eu estou gastando... Reduz despesa. Faz brigadeiro. Faz panetone final de ano. Faz alguma coisa para você fazer essa renda extra. A minha enteada, que é a minha primeira filha, considero como filha, ela faz panetone final de ano, ela é advogada. Olha que legal. Ela é formada em Direito. O marido dela é enfermeiro. Todo final de ano eles têm dinheiro para fazer viagem. Eles moram num apartamento próprio, eles têm 2 filhos. A gente ajuda? Ajuda, porque avô e avó ajuda. Mas não é financeiramente que a gente chega lá e dá a grana, não, tá aqui a grana para vocês e tal. Não, porque eles decidiram que a vida seria diferente porque eles iam reservar. Então, na transição, Ney, a primeira coisa que eu fiz foi olhar minhas finanças. Eu tinha 12 meses da minha despesa fixa garantida. E saí com um negócio engatilhado que me dava mais 3 meses. Então, eu fui estruturando isso. E não fez a loucura, né? Não. Se um ponto é ter o garantido financeiro, o outro é, você consultou quem atua nessa área e as dores que teve antes de você ir para essa área? E eu consultei pessoas que davam treinamento, como funcionava, e descobri, janeiro, fevereiro, não tem treinamento. Olha, tempo de você conversar com proprietários de empresa, empresários, setembro, outubro, eles estão definindo o budget do ano seguinte. E Marçal, assim, entrega mais. A pessoa quer uma palestra, entrega uma palestra e mais uma mentoria com o cara, dono da empresa. Porque o que vai acontecer é que você vai fidelizar esses clientes. Então, tudo isso eu fui aprendendo antes. E quando eu vou para o mercado, eu não precisei fazer uma palestra que tinha um valor por 3 vezes menos para pagar o boleto do mês. Eu vejo muito isso. E a pessoa não aguenta e ela volta. E por que volta? Falta de planejamento financeiro, emocional e de benchmark com quem já está na área. Entendi. Você não teve repertório para empreender, né? Você teve que empreender na raça, porque eu tô entendendo que a mãe e o pai não eram empreendedores. Não. Quais foram as dores que você passou que, de repente, esse buraco que tu passou, essa linha de sofrimento que você teve, pode, de repente, surgir de inspiração para quem está querendo dar esse passo para empreender? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que, às vezes, querem empreender, só que a dor de empreender não é fácil. E quando a pessoa olha para trás, ela não tem repertório, não tem ambiência, ela não tem nada. E aí, às vezes, ela fala assim, eu não sou empreendedor. Não é que ela não é. Talvez ela só não sabe o meio do caminho que ela tem que passar. E o que você pode compartilhar desse pedaço seu aqui, dessa parte sua de história, para que ela entenda que vai ter os desafios, que
talvez ela vai sofrer ali um pouco, mas se ela seguir talvez esse passo, ela pode ou vender um salgado, de repente, para aumentar a renda de casa, ou ela pode fazer, que nem você falou, o panetone para aumentar a renda de casa. Nós temos a Páscoa, tem pessoas que fazem chocolate para aumentar a renda. Olha só, a primeira dor que eu tive foi assim, ó. Enquanto eu era do jornalismo, então eu trabalhei. O primeiro lugar que eu trabalhei, assim, com mais aparição pública foi no Pinga Fogo. Ele tinha um programa, esse programa era meio-dia, e o Ibope era maior no programa dele do que no Jornal da Globo, por exemplo, que era no mesmo horário do meio-dia. Então eu conheci ele quando ele veio para Maringá, e eu estava entrando na faculdade de jornalismo, e eu, para pagar a faculdade, eu tinha que ganhar mais do que eu ganhava como repórter esportivo. E aí ele me deu emprego. Quando eu vou empreender, porque assim, quando eu saio do Pinga Fogo, eu vou para a CBN, fico gerente de jornalismo lá, aí fico um tempo no jornalismo e depois eu saio para as empresas. Quando você sai para a empresa, você não aparece mais em lugar nenhum. Quando eu vou empreender para ser treinador, as pessoas lembravam de mim no Pinga Fogo. E diziam assim, mas ele não é treinador, ele é repórter, ele é repórter de cadeia. As pessoas não acompanham sua trajetória. E aí eu tive que passar por essa primeira dor de mostrar números para as pessoas por onde eu tinha passado. Então eu tinha sido 150 melhores países para se trabalhar, melhor veículo de comunicação interna do Brasil, melhor projeto de relacionamento com cooperados, ter dirigido como gestor de RH empresas de 500 a 3 mil funcionários, mas isso não aparece porque não está na mídia isso. Perfeito. Então a primeira dor foi as pessoas olharem para mim como alguém que não era mais repórter policial, que tinha tido uma trajetória que elas não acompanharam. A segunda dor que eu tive foi encarar Maringá, que é a cidade que eu nasci, e as pessoas dizerem assim, não, mas eu vou contratar uma consultoria de São Paulo, de Curitiba. Não um rapaz que é daqui de Maringá. Foi a segunda dor. E o que eu tive que fazer? Eu tive que começar pequenos projetos em empresas pequenas para que eu pudesse começar a entrar nas maiores, mesmo tendo trabalhado nas gigantes. Eu trabalhei na Cocamar, na Viapar, na Unimed, na Coopercard. E o que eu fiz nesse tempo? Como eu tinha a didática do treinamento, e eu já tinha sido um aluno muito bom no jornalismo, eu tinha dado aulas em 3 disciplinas, eu comecei a dar aula. Então eu fazia uma renda dando aula, graduação. E aí eu comecei a ser convidado para pós-graduação. E aí eu dava aula durante a semana à noite e fazia pós-graduação e dava aula de pós-graduação no final de semana. Então eu fazia renda extra nisso. E comecei a atender como coach na época. Até 2018 eu atendi como coach. 18 para frente, mentoria. Comecei a atender nos horários da manhã, café, 7 horas, almoço e pós-expediente. Então eu fazia renda de aulas à noite, pós-graduação no final de semana e coaching que eu fazia nos meus horários de almoço, eu reduzia isso. E aí o caixa começou a ficar robusto para que eu, na transição de empreender, já que eu não tinha essa veia familiar de empreendedorismo, eu comecei a ter esse caixa paralelo que me segurava. Mas dolorido, porque eu trabalhava muito. Eu não vi meu filho até os 4 para 5 anos e eu não pude curtir quase nada, porque eu trabalhava muito. Você imagina você casado com um filho, com apartamento de aluguel, condomínio, carro financiado, usando o limite do banco. Você tem que fazer, né? Você tem que pagar o preço, provedor da casa, né? Então, ou vou fazer a coisa rodar, você tem que pagar o preço. Ou vai falir a família. E hoje, assim, você olhando para trás, nessa trajetória tua, tu observa, por exemplo, poderia ter feito algo de diferente ou você acredita que veio, não, tive que seguir esse caminho mesmo, tive que pagar esse preço? Porque hoje, quando a gente fala assim, né, de escolhas, muitas pessoas falam assim, coloca a família em primeiro lugar, porque você não colocar a família em primeiro lugar. Só que se você colocar a família em primeiro lugar, eu acho que é muito subjetivo também, porque acho que quando você foi pagar o preço para você
ter a tua empresa e levantar esse caixa, também foi colocando a família em primeiro lugar, né? Porque se você não fizesse isso, tu não iria ter o recurso. Não era sobre... Eu tive a pergunta, eu estou respondendo a pergunta. Não era sobre você estar com a família, mas sim prover a família, né? Isso. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Você, como treinador, como você falaria para essa pessoa que tem essa dificuldade de interpretação em colocar a família em primeiro lugar? Muito interessante e foi legal você abrir com algumas possibilidades do que já seria a minha resposta, que me ajuda muito. Primeiro passo. Quando a gente fala de família e preservar a família, não tem família que se sustenta se não tem dinheiro pagando a conta. Ponto. O problema nosso, Ney, é que a gente fala assim, eu tenho que ter tempo com a família. Todos nós temos que ter. Só que esse tempo, Ney, ele passa a ser de qualidade, que pode ser de 30 minutos no dia. Às vezes de 10 minutos com o teu filho. Às vezes de 15, às vezes de 1 hora. Mas naquela hora é você e ele, é você e a sua esposa. E todo mundo do círculo precisa saber que aquilo é uma temporada. E nessa temporada, o tempo com a família reduz, mas a qualidade aumenta. Não pelo financeiro, porque você sabe que você só vai ter aquele tempo. E aí eu comecei a dar qualidade ao tempo. Uhum. Tipo, vamos almoçar juntos? Vamos. Aí a gente fazia comida juntos, que era raro. Mas janta, a gente dizia assim, ó, vamos comprar as coisas pra gente jantar em casa hoje, juntos. Aí meu filho ia para a cozinha. A Ana Carolina já estava casada nesse período, mas mesmo antes de casar, a gente ia para a cozinha, todo mundo junto. Aí, um sabia fazer sobremesa, eu sabia fazer o salgado, minha esposa ia arrumando a mesa. Então a gente fazia daquele tempo o tempo de qualidade da família que me renovava. Agora, quais foram os principais erros? Na trajetória, eu fui muito agressivo para algumas coisas e com pessoas. Uhum. Esse foi um erro terrível. Eu fui considerado um líder por muito tempo agressivo. Quando você fala agressivo, você quer dizer o quê com Resultado. Não me importa se você não dá resultado, eu vou te cobrar. E você tem que dar resultado. Você vai ser reconhecido pelo seu resultado. Não deu, você não vai ficar comigo. E eu queria chegar. E para chegar, eu atropelei algumas pessoas que certamente já encontrei, já pedi perdão. Hoje a gente já trabalhou junto em outros momentos, já treinamos equipes juntos, tal, mas a minha coach falou, olha, você vai chegar, mas não vai ficar. Entendi. Então, agressividade. Cuidado. Não atropele as pessoas. Também assumi coisas que eu não tinha capacidade de entregar. Porque não, me viro, vai dar certo, tal, não sei o quê. Assumi aulas que eu ficava, às vezes, madrugada preparando, que não era da minha expertise. E por fim, e talvez essa foi a minha maior dor, nunca se envolva com aquilo que você não tem 100% de controle na tua operação. Me envolvi recentemente. Agora, 2022 foi o ano de ter perdido R$1 milhão, que era tudo que eu tinha na minha vida. Eu me permiti conhecer uma empresa de criptoativo. 2 amigos me disseram dessa empresa, fui conhecer, conheci os donos, dei treinamento para a equipe de traders deles, para inteligência emocional. A empresa começou a evoluir. E eu não tinha noção da operação, mas eu vi que tinha resultado. Eles apresentavam resultados, os traders apresentavam resultado. Coloquei dinheiro meu lá, convidei minha mãe, convidei meu genro, amigos meus. E o que aconteceu? A empresa colocou todo o capital numa única operadora e a operadora faliu. Lá foram os meus quase R$1 milhão, os meus R$130 mil da minha mãe de uma casa popular que ela vendeu. Foram 30 mil do meu genro. E amigos meus de 600 mil, de 300, de 50, de 10. Isso me restou processo, que eu respondo hoje. Respondo a um processo. Uhum. Exposição pública, porque um jogador amigo meu entrou e ele indicou outros. E um desses que ele indicou fez um estardalhaço enorme no Brasil todo. Eu fiquei com o meu nome exposto em rede nacional. Eu fiquei com o meu nome exposto em directs de amigos meus, porque esse jogador, mesmo eu não tendo apresentado a empresa para ele, era você o culpado. Eu era o culpado. Então, de tudo que eu fiz na vida, essa foi a minha maior dor. Eu tenho um livro, tá pronto, eu não lancei ele, chamado Marcado, que é um livro que vai contar dessa trajetória, mas essas foram as minhas dores de empreender. Ser agressivo, assumir o que eu não tinha condição de entregar e entrar em negócios que eu não tinha domínio. Nunca faça isso. Porque, e o último, e talvez o mais importante, nunca empreste sua imagem para ninguém. Porque a sua imagem, ela diz muito do que as pessoas percebem de você. E elas fazem negócio com a sua imagem, muitas vezes.
pro bem ou pro mal. Então, a minha imagem foi usada negativamente e eu tive que reconstruir, e ainda estou reconstruindo. Isso não terminou, Ney. Tá alavancando ainda de volta, porque é recente, né? A gente tá falando de 2020, 2022? 22, em novembro, nós descobrimos que nosso capital não voltaria. Em março, uma exposição pública em rede nacional. De novembro... Ontem, praticamente, Marção. 23. Ontem, praticamente, né? Em março agora fez um ano. Olha só. Eu fiquei 3 meses em casa, sem botar os pés para fora. Sem trabalhar. Tinha contratos de 30 mil de mentoria, foram todos cancelados. Todos. E as contas continuaram. Então eu tive que escolher que conta eu pagava, que conta eu não pagava. Uhum. Eu tive que reduzir o meu escritório, tive que mexer em toda a minha estrutura. Mas quando você tem certeza do seu propósito, do seu chamado, nenhuma dor do processo será maior do que a vontade de chegar lá na frente. E não é pódio, é chegar para cumprir o propósito. Tá. Trazendo isso para a realidade das pessoas que estão nos assistindo ali. Quando a gente fala que não coloque, não entre em operação, que 100% o controle não está na tua mão, eu vi que você entrou pela confiança, te mostraram o resultado, e você entrou pela confiança. E talvez vai ter outros momentos que pela confiança você vai entrar novamente. Quais são os aprendizados que você teve nesse sentido? Porque a gente está aqui, por exemplo, né? Você confia em mim, eu confio em você, e a gente está numa relação de confiança, temos amigos em comum, também confiança. Você não consegue controlar o externo. Como lidar com isso? Eu diria que são os riscos que a vida nos traz. Eu posso te dizer assim, não entra em nenhuma operação que você não domina, né? Não empresta sua imagem para ninguém. Mas daqui a pouco aparece alguém e eu confio, porque é do meu perfil acreditar nas pessoas. O que eu faço agora é ouvir mais pessoas sobre aquele tema. Tipo, olha, tem um investimento legal ali. Quem tá fazendo? Fulano. E aí? Esse cara tá muito feliz. Mas eu quero também ouvir uma pessoa que se deu mal nisso. E eu ouço também. Então agora eu abri o meu leque para a multidão de conselhos onde há sabedoria. A Bíblia fala sobre isso. Na multidão de conselhos há sabedoria. E eu completo. Olha que ousadia minha completar a Bíblia, né? Perdão, hein? Na multidão de conselhos há sabedoria, desde que os conselheiros sejam sábios. Você pode ter conselheiro que não é sábio. Perfeito. E aí o que eu faço hoje? Eu ouço mais pessoas e não tomo decisões mais intempestivas, só olhando para o resultado final. Eu olho para o processo como um todo. Eu recentemente mudei de igreja. Eu fui presbiteriano durante quase 20 anos e agora eu sou quadrangular. Para eu entrar na igreja que eu estou hoje, eu vi as pessoas que estavam lá e eu vi as que saíram. Para saber onde é que eu estou entrando. E de fato, ouvi maravilhas de quem estava, ouvi coisas muito boas também de quem saiu. E aí eu falei, bom, qual é o saldo? Mesmo quem saiu disse, olha, podia ter melhorado isso aqui na igreja, mas eu também não fiz a minha parte e não é uma igreja ruim de estar. Ok. E o outro? Olha, eu saí porque a minha esposa não se adaptou, eu gostava muito, mas ela não foi bem atendida nessa igreja. Mas a igreja é muito boa. Isso de quem saiu. Eu falei, bom, então eu vou tentar. E aí fui falar com o pastor. Ele falou, você vai ser recebido com o favor de Deus aqui. Você vai ser amado nesse lugar. E aí eu perguntei, você quer saber da minha história, o que aconteceu? Ele falou, não preciso. Eu falei, mas como? Ele falou, uma pessoa que trabalhou nos principais veículos de comunicação em Maringá. Trabalhou na Cocamar, na Unimed, na Viapar, na Coopercard, que ficou 20 anos numa igreja sendo fiel àquela denominação, pode ter tido uma falha, mas ela não vai definir quem você é. Pode entrar, não precisa ouvir sua história, não. Eu conheço a sua história não desse momento, eu conheço de outros momentos. E esse, se foi falha ou não, você já pagou tanto, já sofreu tanto com isso, por que eu vou voltar nisso? E ele ainda acrescentou, vou citar o pastor Jack Pinas. Ele falou assim, e se alguém perguntar de você, manda falar comigo. Eu estava entrando na igreja naquela semana. Então eu aprendi que na dor a gente aprende mais, obviamente, do que nos momentos de bonança. Entendi. E Marcelo, você contando, eu tentando fazer um filme na minha cabeça de como que foi passar por tudo isso, né? Porque você é uma pessoa pública que trabalha com treinamento e de repente tem tua imagem exposta. Tem muitas pessoas que entram em depressão, que desistem de tudo por, entre aspas, muito menos. Como
foi passar por esse processo, mesmo tendo todo o conhecimento que você tem, toda a expertise que você tem, tu é um cara carnal, um cara de emoções. Tu ficou 3 meses fechado ali. E a gente sabe que tem a parte espiritual, que acho que nessa hora o sobrenatural ele surge, que é Deus na nossa vida. Mas, cara, eu tô arrepiado, assim, ó, de... Cara, como que você trouxe forças e surgiu forças para que você virasse o jogo, Marcelo? Assim, eu não conheço a tua história, tô conhecendo agora a tua história. Eu acho que um dia alguém já falou para mim, eu sou dessa pessoa igual o pastor, assim, igual o pastor que comentou com você. Ah, tu sabe a história do Marcelo? Cara, não sei, também eu quero saber daqui para frente também, porque daqui para trás eu não conheço, eu não posso julgar o cara daqui para trás. Eu fiz tanta merda no passado também, se as pessoas forem me julgar pelo meu passado, é melhor eu ficar trancado dentro de casa, Sim, né? sim. Mas foi uma situação e realmente eu não conheço. E você falando agora, cara, eu tô me questionando aqui e refletindo. Como, cara? O que te fez levantar? Olha só, eu tô até anotando aqui as coisas para que eu não perca o raciocínio. Primeiro passo, eu pensei em me matar. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Falou, olha, você foi um exemplo e você não é mais. Então, melhor que você defina a sua vida ou defina pelo fim da sua vida. E o que me vinha muito, defina pelo fim da sua vida. Porque você não vai ser mais reconhecido, sua imagem nunca mais será a mesma. De fato, eu acredito que ainda eu vou encontrar pessoas durante muito tempo que vão desconfiar de mim. Primeiro passo, eu sou um homem de muita fé. Esse é o primeiro passo. Eu comecei a ler a Bíblia mais do que eu já lia e entender processos que eu estava passando. Terceiro e fundamental, a minha esposa e o meu filho tiveram frases que estão eternizadas no meu coração. Minha esposa disse assim um dia, amor, a gente tem sementes que nós plantamos ao longo de muito tempo. Ela disse assim, elas vão florescer. Só é uma fase, a tempestade vai passar. E aí eu me apeguei naquilo. Meu filho me ligou um dia e falou assim, pai, eu te conheço. Quem estiver falando mal de você ou quem estiver criando uma imagem errônea sua, vai voltar para te pedir perdão. E eu tive amigos que entraram na minha casa e disseram assim, eu vim aqui para saber se você precisa de dinheiro para pagar suas contas, você precisa de apoio espiritual, emocional, o que você precisa. Não foram muitos, mas pelo menos 5. Entraram na minha casa, me deram trabalho para treinar a equipe deles, depois que eu melhorei. Perguntaram se eu precisava de dinheiro. E um deles, emblemático, Eduardo Martini, ele entrou na minha casa e falou assim, eu só vim aqui para resgatar o seu propósito que eu conheço. Eu te vi escrevendo ele. Teu propósito é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Eu vim aqui para resgatar. E recente, um amigo também falou assim para mim, eu só tenho medo, Marçal. Eu falei, qual é? De você desistir de ser o empreendedor que você sempre foi, por conta do que você passou. Eu quero que você venha aqui a cada 15 dias para ver como é que você está. Nem na hora da dor, eu estou dizendo aqui agora, diretamente para alguém que talvez esteja nos vendo. Colocar fim à sua vida não define o fim. Define o fim de uma dor para você, mas que abre para outras pessoas. Se você passa por um momento em que o suicídio é a saída, liga para a primeira pessoa que confia em você e fala, eu quero fazer isso. Essa pessoa vai ter uma palavra que vai mudar a sua trajetória. E eu tive palavras assim, né, que mudaram a minha trajetória. Eu me sinto muito mais fortalecido. E sobre os perdões que meu filho falou, recentemente eu estava num evento enorme. E esse evento tinha 350 homens. E o coordenador do evento, no microfone, ele veio para minha direção e falou assim, eu vou agora apresentar uma pessoa para vocês. Nada combinado. Que eu vi o que aconteceu na vida dele e eu julguei. Eu falei, esse cara errou, esse cara merece pagar. Ele olhou para mim e falou assim, você me perdoa? Eu falei, você está perdoado do dia que você pensou sobre isso. Não é agora. Você pode dar seu testemunho aqui para os homens? Eu falei, posso. Peguei o microfone e falei, passei por isso, por isso, por isso. Mas hoje eu me sinto mais próximo de Deus do que eu era. Então, já começou a acontecer a reviravolta. Tá tudo resolvido? Não, não tá, nem. Ainda não tá. Porque financeiramente eu não me recuperei bem ainda. Sim. Eu ainda respondo a um processo de um casal que não entendeu que eu não era ligado à empresa. Eu não sou sócio, não assinei contrato com eles. A empresa não teve nenhuma operação minha e nem um centavo deles passou na minha conta. Mas eles foram indicados por mim.
porque me conheciam. Esse casal me processou e as audiências primeiras foram canceladas porque não foi ouvida a parte principal, mas é uma dor que eu tô passando ainda, só que muito mais fortalecido hoje por esse caminho que eu te falei, né? O caminho da fé, da família, dos amigos e da certeza do meu propósito. Cara, muito impactante ouvir isso de você assim. E às vezes a gente olha as pessoas, né? A gente não consegue entender o alicerce, né? A jornada que essas pessoas passaram. Quando você falou em que pensou em tirar a própria vida, me remete a um passado meu também. Final de 2023, mesmo sendo terapeuta, passei por uma situação, né? Onde eu me separei e foi início de 2023. E ficar sem meus filhos, para mim, acho que foi uma das piores dores da minha vida, Marçal. E nesse processo, teve muita gente que se afastou, porque quando você tá na merda, tem muita gente que se afasta, e tem muitas pessoas que você, de repente, nem olharia para elas pessoas como se fossem parceiros teus, e de repente elas se mostram ali à tua disposição. E daquele momento que aconteceu esse cenário na minha vida, é como se eu tivesse passado por uma EQM, né? Para quem conhece EQM, a experiência pós-morte que algumas pessoas às vezes passam em hospital, né? Onde o coração para e de repente a pessoa ela volta com uma outra mentalidade, volta com uma outra percepção de mundo e ela faz a coisa acontecer. E eu passei por esse processo também. E isso fez eu repensar um pouco sobre as minhas atitudes que eu estava tendo antes de acontecer e como eu iria fazer depois. Hoje eu entendo que naquele momento não foi Deus que me deu aquela dor, porque eu acredito muito num Deus que ele não traz nenhum tipo de sofrimento, porque eu não faria nada contra o meu filho, eu não acredito que Deus faria comigo, mas foi naquele momento, com as minhas atitudes humanas, que Deus fez presente na minha vida. E ali, cara, eu acho que a minha vida virou assim de forma absurda com ele. Quais foram os seus aprendizados como ser humano que você teve quando você caiu lá no fundo do poço, baseado nisso daí? De que nós não temos muitos amigos, mas temos amigos importantes. De que família é o bem mais precioso. De que a fé, ela de fato é um grande diferencial. E que nenhuma tempestade é eterna, como minha esposa disse. Qualquer problema que a pessoa esteja passando agora, ele não é para o resto da vida. Ele tem um prazo de validade. Esses foram os meus aprendizados no meio da dor. E isso me fez me reerguer e enxergar um homem que eu achava que era um homem resiliente. Uhum. Hoje, diante de um cenário tão caótico que eu passei, eu me sinto um homem mais antifrágil. Eu entendo que agora eu posso sustentar outras vidas com o meu testemunho, com a minha história. E as pessoas que não acreditam em mim e que me processaram, né, que eu disse um casal, Uhum. eu sei da dor que eles passaram porque eles perderam 100. Eu perdi 934. Mas eu não estou desmerecendo os 100 deles. Ah, é a menos que eu. Não, talvez fosse os únicos 100 da vida. Perfeito. Como os meus 934 eram os únicos 934 da minha vida. Tanto que eu falo no detalhe, 934, que era o que eu tinha guardado lá. Uhum. Então, para mim, assim, daqui para frente, eu tenho dado valor, e talvez esse seja o aprendizado mais incrível que eu tive de tantos que eu falei aqui. Mas hoje, eu olho para a vida, eu atravesso a Horácio Racanello aqui para vir para o escritório, e eu dou graças a Deus de estar andando com as minhas próprias pernas, e às vezes eu fico olhando assim, eu estou morando do lado do meu escritório. Meu apartamento não está pago. Eu tinha apartamento pago e vendi para investir. Uhum. Eu tive que readquirir com pouquíssimo de dinheiro que eu tinha uma carta de crédito para pagar em 180 meses um apartamento. Eu já tinha um quitado. E eu vendi. Do que restou, que foi uma mixaria, eu consegui comprar uma carta de crédito. Mas eu fico pensando assim, eu tenho boa mente, eu tenho boa família, eu tenho fé. Eu descobri alguns amigos. Amigos. E neste cenário, eu aprendi a dar valor às pequenas coisas. Quando meu filho está aqui em Maringá, ele mora em São Paulo, a gente janta juntos, a gente vai tomar açaí juntos. Eu como cachorro quente com a minha esposa, como num restaurante um pouco melhor, como nessa época de mudar de apartamento, né, que a gente estava de aluguel, tinha que sair do aluguel.
Nós compramos lasanha de mercado para esquentar no micro-ondas juntos. Mas nós comemos também no restaurante, na época boa, em São Paulo, nos grandes restaurantes dos Masterchefs. Isso, para mim, tanto lá quanto aqui, não é o que eu estou comendo, é quem está comigo. Né? E eu descobri muitas pessoas valorosas, como Eduardo Martini, João Paulo Almeida, Cheder Chagas, pessoas que passaram pela minha vida nessa trajetória, que me ajudaram a levantar. Esses 3 nomes que eu te falei foram os que me deram trabalho quando eu não tinha trabalho, que ninguém queria me contratar para treinamento. Eles me deram. Me deram trabalho. Porque eles queriam me dar dinheiro. Eu falei, não, eu trabalho para vocês. E não é orgulho. É que eu preciso me ocupar. Ah, então entendi. Então, foram muito significativos na minha vida. Que história, hein? Até me emociona aqui um pouco, porque saber que se você tivesse desistido, muita coisa ia ficar a pessoa sofrendo, muitas pessoas iam deixar de ser transformadas por você, e talvez esse aprendizado, alguém vai estar ouvindo isso daqui e vai entender que por a dor maior que for, sempre tem uma solução, né? Sempre tem. Eu fico pensando, se eu tivesse tomado uma decisão extrema, lá no caixão, meu filho dizendo assim, pô, meu pai sempre disse que lutaria. E meu pai desistiu. Né? Quem eu vou ser agora se meu pai, que era um cara que eu acreditava, desistiu? A minha esposa, que sempre falou assim, eu te admiro pela sua capacidade de se reinventar, pela sua capacidade de evoluir. E ela olhar e falar assim, pô, meu marido, na hora que eu mais precisava que ele estivesse comigo para a gente se reerguer, ele abandonou tudo, né? Meu pai e minha mãe, meu pai que foi uma pessoa que acreditou quando eu comecei a trabalhar em rádio, ele pegava minhas fitas cassetes que eu falava em rádio e gravava para oferecer para rádios, dizendo que eu tinha condição de trabalhar em rádio. A minha mãe, que trabalhou de doméstica, ia dizer, pô, tudo que a gente ensinou ele jogou fora. E eu sei que às vezes a pessoa acha que a dor termina. Talvez até para ela termine se ela não acreditar numa eternidade. Perfeito. Porque tem uma eternidade que é com Deus e tem uma eternidade que pode não ser com Ele. As duas são eternidade. Você precisa escolher para qual você vai. E se eu tivesse escolhido ir para a eternidade que não é a que Deus tinha escolhido para mim, eu tinha também assassinado o sonho de muitas pessoas à volta. Eu tinha deixado de acreditar no que eu sempre preguei. Num Deus enorme, num Deus que provê, num Deus que ensina, num Deus que permite, mas não castiga. Que é o que você falou, Deus permite, para que a gente aprenda. Então, graças ao meu bom Deus e à minha família, eu pude me reerguer, estou me reerguendo ainda. E eu tenho certeza, Ney, que eu serei muito mais forte do que eu já fui cada dia mais. Eu estou readquirindo minha musculatura como ser humano. E isso vai melhorando cada dia. Quando eu comecei o podcast, Marção, eu não imaginei que Deus ia se fazer tão presente, cara. E é muito louco isso, porque eu sempre fui meio afastado, assim, de Deus. Fui mais pro lado da ciência. Mas, no fundo, eu descobri que eu não era afastado de Deus, mas a representação de Deus eram as pessoas, para mim, dentro da minha ignorância. Acho que a maioria faz isso. E talvez você passe pelo mesmo que eu passava. Eu não ia na igreja porque eu não olhava a igreja como um lugar que eu pudesse me conectar com Deus, assim, com pessoas. E as pessoas, inevitavelmente, elas geram sofrimento na outra. Nem sempre é intencional. E na época que minha mãe perdeu meu pai, ela foi muito julgada na igreja. Muito julgada. Ao ponto dela sair fora. Eu falava assim, cara, como é que eu vou num lugar onde as pessoas buscam acolhimento e de repente elas são julgadas? E isso me afastou por muito tempo. Eu fui me reconectar novamente, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos, por conta desse episódio que eu passei. E aí eu fui descobrir a diferença entre religiosidade e espiritualidade. E hoje eu vou na igreja não por pessoas, não porque tem um pastor legal pregando. Eu vou porque eu entendo que pro meu coração é bom estar naquele lugar e também entendo que eu não preciso estar lá para me conectar com Deus. Porque nessa conversa aqui, por exemplo, eu entendo que Deus está aqui. E quando eu assumi isso para minha vida, Marçal, eu coloquei Deus à frente dos meus negócios e veio algo assim, né, no meu coração, né? Eu sempre falo nas minhas apresentações que eu sou o improvável que deu certo. Vou ter a oportunidade de ir no teu podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu tenho a oportunidade de alguma maneira falar sobre Deus. E para um cara que não tinha nada, um cara que não tinha expectativa nenhuma, estar aqui, eu não tenho sombra nenhuma que é Deus usando a minha vida, da mesma forma que talvez precisou ele entrar na sua vida nesse momento para
poder falar com outras pessoas de maneira muito mais profunda, né, Marcelo? Todo grande homem, toda grande mulher de Deus, eles vão ter as suas marcas. Você já tem a sua. A separação é uma marca fortíssima. Demais. De repente, ter perdido seu pai e o julgamento que sua mãe passou é uma marca dela, mas que também respinga em você. Pegou ali. A minha marca é ter passado por isso. Moisés teve marca, Abraão teve marca, Jesus teve marca, Josué teve marca, Noé teve marca, todos tiveram. O que a gente precisa é separar. E você disse muito bem, a religiosidade da espiritualidade. Se nós pensarmos, a ideia de igreja ela só aparece em Atos dos Apóstolos, quando Jesus não está mais aqui, que a gente se reúne em comunhão, né? Uhum. E quando nós somos seres espiritualizados, não é mais sobre a igreja, é sobre o Deus da igreja. E mais do que isso, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, e ele é uma pessoa, quando a gente está falando aqui, e que eu estou falando alguma coisa que fala ao coração de uma pessoa, é o próprio Espírito Santo de Deus falando com ela através de uma pessoa. E as pessoas não entendem isso. O que é o Espírito Santo de Deus? É uma pessoa. É uma fala que o Ney traz e que mexe com algo que eu tenho que mudar. É uma fala que o Vitor fala e que eu preciso repensar. É uma fala da minha esposa que faz eu mudar. E as pessoas encaram, às vezes, a religiosidade. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que estar na missa. Você não tem que nada. Não tem que. Vira uma obrigação, né, Marcelo? O tem que não é decisão própria. O tem que alguém está mandando. Hoje, eu entendo que é muito melhor eu ser espiritualizado do que eu ser religioso. Eu tenho momentos devocionais, eu vou aos cultos sempre, mas a experiência com Deus ela é muito própria. Eu não posso imprimir em você uma experiência com Deus. Sim. Eu posso te dar insights de como isso acontece comigo. E muitas vezes eu ganho pessoas para Cristo num insight. Cara, como é que você saiu disso? Como eu falei aqui. E eu não preguei para você, eu não disse um texto bíblico para você. Perfeito. E conheço vários, eu sou pastor. Mas tem hora que a única Bíblia que você vai enxergar é a minha vida. Perfeito. Tem hora que a única Bíblia que os teus filhos vão enxergar é a tua vida, cara. E aí, o que eu vou falar agora é impactante e é importante. Quem dá destino à vida de um filho é o pai. Pai dá destino. E por que ele dá destino? Porque ele é a primeira imagem de Cristo na casa. Se um filho olha para um pai tirano, ignorante, violento, ele nunca se aproximará de Deus da maneira certa. Porque a primeira imagem de Deus dentro de casa, que é representada pela figura de Jesus Cristo, ela é caracterizada pelo pai. E pai que não dá destino, deixa que outros deem destino para os seus filhos. Eu vejo meu filho hoje, eu vejo muitas coisas impregnadas do que eu ensinei hoje no trabalho dele. Extremo sucesso, morando em São Paulo, coreógrafo, assim, baita de um dançarino, um cara extraordinário, assim, ele conversando, você fica horas falando com ele, eu aprendo muito com ele. Eu vejo coisas que foram destinos que eu dei, como destinos que meu pai me deu, mesmo cheio de falhas. Os nossos pais falharam mais, talvez, do que a gente falha hoje. Com certeza. Eu acho, né? Também não quero estar aqui julgando, mas parece que é isso. Então a gente precisa deixar a religiosidade de lado, sermos mais espirituais, sermos mais cristocêntricos do que igrejeiros. E a nossa história, de fato, ela pode transformar a história e a vida de alguém, né? E às vezes a gente não dá importância para nossa história, né? A gente olha para ela com tanta dor que a gente não se permite contar ela. E quando a gente conta ela, a gente transforma a vida do outro, né? Eu saio daqui hoje, assim, ainda mais curado, né? Hoje eu estava falando com um amigo mentorando meu, ele estava num evento que aconteceu esse fato, da pessoa me pedir perdão. Falou, o que você sentiu lá? Eu falei, cara, eu estou dimensionando ainda. Eu sei que uma parte da minha honra e uma parte significativa voltou para dentro de mim. Mas essa é uma dimensão ainda superficial. Eu acho que muita coisa depois disso eu vou viver. Com certeza. Porque era alguém de referência aqui nessa cidade falando. Era alguém enorme falando. Não era alguém que não tem história. A pessoa que veio me pedir perdão é uma pessoa de referência, de condição financeira, talvez uma das mais importantes de Maringá, de estrutura gigante de vida, de projetos enormes e que a família dita muito nessa cidade.
E ele foi falar isso para mim num público de 350 pessoas, homens, certamente muitos empresários, que talvez não me contrataram nos últimos tempos porque ouviram isso. E talvez ele abriu uma porta que eu nunca abriria. E a dor maior é a dor da injustiça, né, Marçal? Quando ele faz isso, ele, de alguma maneira, sem ele perceber, ele repara uma injustiça que você mesmo poderia, de repente, estar sentindo, né? Uhum. Porque você está pagando por algo que... Sim. Eu nunca digo às pessoas assim, você foi inocente. Não, eu fui inconsequente. Eu não estudei o caso como deveria ter sido estudado. Mas eu não sou um menino. Me passaram para... Não, eu acreditei. E eu tive o olho no recurso financeiro, como todos que entraram também tiveram, né? Então a gente tem que entender isso. E quando você fala da justiça que acontece, o que eu vejo é que nós somos muito rápidos para julgar e somos demorados para ouvir. E eu nunca vivi num ambiente onde eu fui bajulado, mas também nunca tinha vivido num ambiente onde eu tinha sido acusado. Fui para a delegacia dar depoimento, irmão. Você na frente do delegado e fala, vou gravar, que você é acusado de estelionato. Você vai falar como alguém que vai ser defendido de estelionato. Posso gravar? Não, é obrigado, ele grava, né? E te trata como um bandido, né? No começo, sim. Trata como um bandido. Como é que você se envolveu nisso? Por que você levou as pessoas para lá? Eu falei, doutor, deixa eu explicar. Antes de levar, eu fiquei 2 anos conhecendo a empresa. No terceiro eu investi. A partir do terceiro ano que algumas pessoas me procuraram. E eu, intencionalmente, poderia ter levado as pessoas para o buraco sem ter colocado nenhum centavo meu e só elas estarem no buraco. Eu falei, não sei se o senhor notou, mas eu tenho os comprovantes de depósito do que eu fiz na empresa. Eu falei, tá aqui. Eu falei, esse é meu. Esse aqui é um dinheiro que eu tinha guardado para meu filho. Esse é da minha esposa que eu tinha guardado para ela se aposentar. Não se aposentar do trabalho, mas ela poder ter 1 ano sabático. Esse aqui é da minha mãe, da casa que ela vendeu. Esse aqui é do meu genro. O senhor acha que alguém, sã consciência, e o senhor pode fazer um teste de sanidade mental meu, colocaria a mãe no negócio, colocaria a própria esposa, colocaria os recursos financeiros de uma família que foram guardados uma vida inteira de 50 anos? Aí ele mudou. Pô, mas você tem os comprovantes de depósito? Eu falei, não, vou deixar todos com o senhor, vou juntar todos aqui. Aí juntei todos e entreguei para ele, aí mudou. Ele continuou me tratando com ressalva, mas assim, ele já passou a me respeitar como um ser humano que também estava passando por um problema. Porque quando eu entrei, o meu advogado, né, foi e falou, vim trazer um cliente meu aí e tal, né? Aí o cara não sabia que eu estava ali, nem quem eu era o cliente daquele advogado. Ele falou assim, vem trazer mais um inocente aí? Aí eu vi meu advogado falando assim, esse eu tenho certeza que é. Doutor, sempre essa mesma história. Não é a mesma história. Tem gente que a gente defende porque nós recebemos, tanto que a gente defende porque a gente acredita. Tanto que um advogado que cobraria na minha ação R$100 mil, cobrou 10% disso. Então, você imagina, e parcelou em 10 de mil. Entendi. Então você vê que é Espírito Santo de Deus. Pessoas que são colocadas na sua vida para você entender que nem tudo é dinheiro, nem tudo é condenação. Agora, fator tempo, né? Para que tudo isso vá embora, né? Legal. Como o tempo voa, né, Marçal? Foi rápido, né? Rapaz, mas a gente tem umas perguntas aqui ainda que eu não saio do Ney Talk sem fazer. Vamos lá. Tá? Eu gostaria de perguntar para ti, que essas sempre vão servir aqui, apesar que o podcast inteiro, né? Eu vou até mudar essa fala minha. O podcast inteiro foi uma aula. Se colocar isso daqui, fazer um corte isso daqui, ó, e colocar lá para vender, vende o podcast inteiro. O que te fez pensar em atuar na área de gestão de pessoas, Marçal? Eu sou apaixonado por desenvolvimento. Descobri que eu tinha capacidade de ensinar. E aí eu falei, poxa vida, ir para a área de gestão de pessoas faz todo sentido porque eu vou conseguir atingir muitas pessoas tecnicamente, mas eu vou atingir também como seres humanos. E quando eu estava no jornalismo, o start foi, você só trata de coisa ruim no jornalismo. No jornalismo você é doutrinado a perceber o que é ruim e não o que é bom. Tanto que se o Ney tem um restaurante e oferece 300 marmitas por dia para pessoas carentes e uma pessoa passar mal, as 299 marmitas que você serviu não servem para o jornalismo. Serve aquela daquela criança que passou mal, que foi internada e que a família está criticando você. E aí eu decidi que eu não queria isso para minha vida. E aí eu fui para gestão de pessoas. Top. E como foi migrar do jornalismo para a área de gestão? Como é que foi esse processo? Foi uma decisão que eu estava no estúdio da CBN, na época,
E eu tinha feito uma briga entre 2 vereadores por conta de um projeto na Câmara. E o jornalista é bom nisso, né? Uhum. Então fazia uma pergunta que esse aqui acusava esse e colocava eles na bola dividida como num debate. Quando eu saí do estúdio, me veio um sentimento assim: o que você está fazendo com os dons que eu te dei? Eu falei, não, peraí, quem está falando comigo? Aí eu fiquei pensando. Todo mundo vibrando com a entrevista e eu triste. Aí minha produtora falou, foi excelente a entrevista, você não gostou? Eu não sei, tenho um sentimento ruim. E daquele dia em diante eu entendi que eu não ia mais trabalhar em jornalismo, que eu queria trabalhar em empresas e desenvolver pessoas. Aí eu comecei a me desligar emocionalmente do jornalismo e comecei a orar para pedir uma oportunidade. Um amigo meu sai do jornalismo para a empresa, me convida para esse projeto. E aí, Olha só. esse é um cara também que eu esqueci de citar, José Nascimento. Foi meu professor de faculdade, foi meu gestor na RPC, e hoje é um grande amigo, que a gente ora junto quase todos os dias. É legal, né? Porque você tem talento, né? Você é um influenciador, você tem um talento nato da comunicação e você tá usando isso pro bem, para multiplicar pessoas, né? Foi isso que ficou muito claro para mim. Você tá usando sua comunicação errada, Marçal. Muda esse cenário aí, cara, você tá doido? Né? Você não pode fazer isso, você tem que mudar, você tem que encarar a comunicação agora como algo que você vai fazer transformação na vida das pessoas. Não pode ser mais algo que você só pensa no que é ruim. Porque na faculdade, o que a gente aprende? A gente aprende que se o cachorro morder o dono não é notícia, mas se o dono morder o cachorro é. A gente sempre tem escolha, né? Com certeza. E você escolheu multiplicar. Cara, coisa mais linda isso, multiplicar. O que te faz ser único no que faz? Brilho nos olhos. Eu amo o que eu faço. Eu faço isso, se eu não ganhasse nada e tivesse uma estrutura financeira muito grande, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Essa é uma pergunta que eu faço para as pessoas. Você ganhasse R$1 milhão hoje, e isso fosse o dinheiro da sua vida, o que você faria? A pessoa fala, eu mandarei meu patrão às favas. Eu falo, então você nunca esteve lá, meu irmão. Você já mandaria sem dinheiro. Você só está esperando dinheiro para mandar embora. Então, assim, o que me faz ser único é ter paixão pelo que eu faço. É experiência vivida. E ter livros que fundamentam o que eu penso, porque isso me faz acreditar que não só o que eu faço está mudando, como eu estou criando formas de chegar a pessoas que eu não vou alcançar numa palestra, mas vou alcançar no livro. Boa. E de todas as áreas de gestão de pessoas, qual a mais que te agrada trabalhar? Inteligência emocional e formação de líderes. Essas são as que mais me agradam. E todas elas vão passar pelo comportamento humano. A mudança comportamental define a inteligência e define a liderança. Essas são as áreas que eu mais tenho paixão. E fala muito sobre a tua trajetória, né? Tem um cara que pode falar que domina e que é especialista nisso. Sensacional. Você já deu uma pincelada aqui em alguns pontos, mas tem algo mais que você colocaria, por exemplo, de algum ponto que você se arrepende de ter vivido na tua vida até aqui? Olha, eu me arrependo, talvez, de ter perdido tempo, muitas vezes, fora do meu propósito. Porque aos 40 anos eu escrevi o propósito. Mas como eu estava ganhando dinheiro, eu não quis cumprir. Então fiquei 2 anos ainda no mundo corporativo, mas já tendo a certeza de que eu não deveria ficar. Então esses 2 anos que eu escrevi, Deus me deu o propósito, eu escrevi, coloquei no papel, coloquei lá o porquê, usando Simon Sinek, o porquê, o como aquilo ia rodar e que resultados eu queria alcançar com aquilo. Quando eu faço isso, eu fico mais 2 a 3 anos ainda enrolando. Porque eu já podia ter feito a transição. Uhum. Isso eu me arrependo, porque talvez eu tivesse atingido até aqui mais pessoas. Então foram 3 anos que eu fiquei estagnado, ganhando bem, mas infeliz. Isso eu me arrependo. Entendi. E tem 2 perguntas aqui que eu sempre faço, tá, Marção? Antes de encerrar os episódios, que tá servindo de estudo aí junto comigo e o Vitão da Vmark. Um dia a gente vai usar esse aqui, né, Vitor? Vai. Deve estar com fone. Né? As nossas perguntas, né? Um dia a gente vai usar esse material aqui, né? Tá virando estudo de caso. Qual o melhor conselho que você recebeu na tua vida? Aquele que tu guarda com você e como se tivesse uma tatuagem gravada na tua pele. Saia de casa todos os dias para fazer amigos. Esse foi um conselho de um árbitro de futebol, de seu Oscar de Matos. Eu era briguento na CBN. Eu brigava pela audiência, brigava pela entrevista e tal. E um dia ele me falou assim, pô, cara, sai de casa todos os dias para fazer amigos. Parece que todo dia você sai para brigar. E aí foi o meu lado agressivo. Esse foi um conselho que eu nunca mais esqueci. Saia de casa todos os dias para fazer amigos.
E eu tenho tentado. E o que é sucesso para você, Marçal? Sucesso é ter constituído uma família. Vou recomeçar. Sucesso é ter clareza da sua espiritualidade, ter uma família bem-sucedida no sentido de estrutura, não financeira, mas emocional. Sucesso é ter um trabalho que você tenha paixão. Sucesso é ter amigos e frequentar uma comunidade de fé. Isso para mim é sucesso. Porque a Bíblia diz que, pois buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Mas ao mesmo tempo eu estou colocando que Deus é o primeiro, né? Uhum. Então para mim o sucesso é isso, é ter uma fé muito bem fundamentada, é ter uma família estruturada, é ter um trabalho que você se apaixone por ele todos os dias, é ter amigos e ter uma comunidade de fé onde você possa ser acolhido nos momentos de dor. Marçal, eu queria agradecer a participação aqui no Ney Talk. Chegou momentos aqui que eu fiquei mais como espectador, falei assim, cara, que história legal para a gente poder aprender. E principalmente gratidão à tua vida, à tua permissividade, à tua vulnerabilidade e o teu coração aberto de vir multiplicar. Porque não só para quem está assistindo, mas para mim, pro Vitor, com certeza foi uma lição, cara. Foi uma lição de que a gente não pode desistir, que tem um Deus maior. Como eu falei antes, né? Eu sou um cara que é recente na área do empreendedorismo. Eu sou um cara que tinha tudo para dar errado e que está se fazendo dar certo. E sempre quando eu peço para Deus assim, coloque pessoas no meu caminho que mostrem que eu estou no caminho certo e que realmente o Senhor está aí todos os dias guiando e que realmente meu propósito é esse e que estou aqui para te servir. E cada pessoa que entra na minha vida, Deus fala comigo de uma maneira assim, sabe? Então só tenho que te agradecer por esse presente. Para mim foi um presente esse podcast. Espero que some com a tua vida também. Para você que está assistindo, espero que você tenha gostado também. E antes da gente encerrar, queria te dar a palavra, Marçal, se tinha algo a mais que você gostaria de falar, compartilhar com quem está nos assistindo. Vou pegar a sua fala final, te agradecer, dizer assim que gratidão é algo que a gente paga, mas nunca quita. Eu tenho tido a oportunidade de falar dessa história com pessoas que eu sei que não vão deturpar, não vão editar. Porque o que foi pro Fantástico foi editado. Eu apareci no Fantástico, editado. E o que eu falei estava fora do contexto para aquele momento. Então eu te agradeço por me dar essa oportunidade. Esse é o primeiro ponto. Que Deus retribua 30, 60, 100 vezes mais a bênção que você foi na minha vida hoje. Vulnerabilidade não é ser fraco. É ter a coragem de assumir que você está em construção todos os dias. E quanto mais vulnerável eu tenho me mostrado, Ney, mais eu tenho aprendido. Olha só. E eu não quero mais ser um super-homem. Eu quero ser apenas um homem vulnerável nas mãos de Deus para crescer todos os dias. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Esse espaço aqui é seu, você já usa ele aqui, e eu quero que você usufrua do escritório como um todo no que você precisar, porque tem pessoas que a gente não sabe porque elas aparecem na nossa vida, mas sabe que elas vão ser significativas ao longo da trajetória, e você vai ser uma dessas. Obrigado, cara. Ontem, voltando da imersão, uma das coisas que eu pedia para Deus, e foi uma oração que um dos players colocou lá, né? Sempre foi, Senhor, quando eu sair de casa hoje, coloca pessoas na minha vida que vão somar comigo e que são pessoas que vão fazer do seu ministério um mistério na minha vida. E obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse Ney Talk, que eu te vejo no próximo episódio. Até mais.